Saudamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, aí onde você está. Receba o nosso carinho, o nosso abraço, todo o nosso afeto. Amamos vocês. Me chamo Alciane Santiago. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, compartilhe as nossas mensagens, deixa um like aí, onde tem esse dedinho para cima. Você deixa o like, vai nos ajudar bastante, irmãos. Irmãos, eu quero falar nesse dia sobre um assunto bem, eu não sei como é que eu posso te falar sobre esse assunto, mas é algo que vivemos. Não adianta você dizer que não vive, porque todos nós que somos cristãos, que temos uma vida intensa de oração, de busca, de guerras, muitas guerras, entrando em uma guerra, terminando, já entrando em outra. Você tem um tempo que você para e diz, pô, tô cansado. Oh meu Deus, eu tô cansada. O corpo não reage mais. O cansaço, ele é real. Ele é nítido. Não tem como dizer não estou, porque eu estou cansado. Ou você está cansado, ou nós estamos cansados. Diante de tantas lutas diárias. E é justamente sobre esse cansaço, esse desgaste das lutas internas e externas, é que eu quero falar nessa hora. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós não somos super-heróis. Nós não somos super crentes espirituais. Porque não existe super crente. Pois todos nós cansamos, sim. Temos limites. A razão pela qual o Senhor institui o descanso é porque precisamos dele realmente. Embora inicialmente apresentemos relativa dificuldade para aceitar, o tempo e a experiência nos mostra que este é um fato real que realmente acontece conosco. A cada um de nós sobrevirá aquele momento de desgaste, principalmente após as batalhas e ministrações a outras pessoas. Mesmo quando ministramos no poder do Espírito, nos cansamos. Não sentimos isso quando estamos sobre a unção, mas quando ela se vai, aí que percebemos quão limitado nós somos. A Bíblia fala acerca de como Elias, depois de sair de um dos mais espetaculares cenários de avivamento, quando viu descer fogo do céu sobre o sacrifício e a nação cair de joelhos, gritando, só o Senhor é Deus, fugiu de Jezabel. Por que esse profeta fugiu de Jezabel, depois de presenciar e viver momentos extraordinários do poder de Deus? Por quê? Fugiu de Jezabel e escondeu-se numa caverna e pediu para si a morte. O que houve com o profeta? Ele vivenciou o que classifico como ressaca ministerial. Embora a primeira ideia sobre ressaca seja de alguém que está sofrendo do abuso do álcool, há outros conceitos englobados nessa palavra. Podemos falar da ressaca muscular, de quem abusou dos exercícios no dia anterior, ou do mar agitado como consequência do mau tempo. Em todos esses exemplos encontramos uma consequência de algum tipo de exagero ocorrido. Há um exemplo nas Escrituras que se enquadra perfeitamente nesse contexto de desgaste da batalha, da ressaca ministerial. É o caso de Sansão. Observe o que ocorreu com ele numa ocasião em que experimentou uma poderosa manifestação de Deus.
Lá em Juízes 15, 14 ao 17, diz assim: Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramá-Telei. É importante, irmão, lembrar que Sansão não possuía nenhuma força descomunal, a não ser quando o Espírito de Deus se apossava dele. Salvo essas ocasiões, era um homem normal. Depois de ter sido usado poderosamente pelo Senhor, a unção se retirou dele, mas deixou um saldo de grande desgaste. Ou seja, aquela força que havia se manifestado não era dele, mas o corpo sim. Portanto, quando a força se foi, restou o cansaço. Seria uma tremenda ingenuidade de nossa parte supor que jamais poderíamos experimentar o mesmo. Muitas vezes, depois de vencermos inimigo externo, descobrimos que não podemos lidar com as nossas próprias limitações. Foi o que ocorreu com o juiz israelita. Lá em Juízes 15, 18, 19, diz assim: sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do seu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos, Senhor. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. O corpo de Sansão quase sucumbiu, pois o esforço de matar e empilhar e contar aqueles 1000 homens foi muito grande. A Bíblia diz que o desgaste foi tamanho que ele quase morreu de sede. Veja bem, podemos extrair uma outra lição do ocorrido. Existem 2 níveis de unção, a externa e a interna. A unção externa é aquela em que o Espírito Santo vem sobre nós. Esse tipo de unção nos leva a fazer alguma coisa para Deus. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para. E aí ele segue citando uma lista das coisas que essa unção sobre ele o levaria a fazer para Deus. A unção interna é aquela em que o Espírito Santo flui em nós, do lado de dentro,
Esse tipo de unção está relacionado com o que Deus faz por nós. O apóstolo João escreveu em uma epístola acerca da unção que recebemos do Espírito Santo, que permanece em nós e nos ensina todas as coisas. Em resumo, queridos, com um tipo de unção fazemos algo para Deus. Com outro, Deus é que faz para nós. Sansão descobriu que experimentar somente a unção externa e vencer o inimigo não é o suficiente. Pois para vencer o desgaste resultante da batalha, a sede que quase o matou, é preciso uma fonte. Isso fala da unção interior, que refrigera. É preciso vida de oração. E isso não é algo opcional, meu querido, minha querida. Orar não é opção. É uma questão de sobrevivência. Então, por que a maioria de nós não parece levar a sério a vida de oração? Eu queria entender isso. Por que nós não levamos a sério uma vida de oração, uma vida de busca? Convocações de oração na igreja, nos templos, vai o mínimo de pessoas. O mínimo de pessoas. É incrível isso, mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade em nosso meio hoje. Apesar de tudo, Deus continua nos convocando para orar. Ele não desiste de colocar esse desejo em nós. Mas, meus queridos, apenas saber que orar é importante, é necessário e é fundamental, não resolverá o problema gerado por nossa omissão. Acredito que isso só tem um remédio: a paixão pelo Senhor, a fascinação por sua presença, a realização que encontramos somente nos encontros com Ele. Oração deveria ser realmente o nosso combustível para correr à fonte todos os dias. Não estou falando de gastar menos tempo trabalhando para ver se conseguimos ter mais tempo para orar. A vida de oração, além de nos poupar do desgaste da batalha, aumenta a nossa produtividade. Estou falando de fazer mais para Deus em menos tempo que o normal. Depois de garantir nosso tempo com Ele. Precisamos entender isso. A oração, ela precisa ser o nosso combustível. Depois do desgaste, você se recompõe. Você toma uma vitamina, você descansa o seu corpo, refrigera a sua alma, mas continua orando. Continua crendo no Deus que cuida da sua vida ministerial, que cuida do seu trabalho, que cuida da sua família. O desgaste vem realmente, gente. Mas quando você ora, você tem a certeza de que Deus vai te reerguer, Deus vai mandar o necessário para que você se levante, para que você prossiga. Agora, seu corpo é frágil. Nós somos frágeis. Estamos aí
correndo o risco de enfraquecer, mas Deus jamais vai esquecer de você. Porque você tem pano para manga. Você foi um homem que orou muito, você é uma mulher que orou muito, que apenas precisa de um cuidado maior do Senhor. E o Senhor vai te levantar. O Senhor vai te reerguer. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus vai te segurar, vai te colocar de pé de novo. Só não deixe de orar, irmão. Mesmo fraquinho, continue orando. Continue crendo no mover de Deus através das orações. Amém? Você não é super crente não, viu? Descanse, pare um pouquinho, beba água, tome uma vitamina, se alimente bem, faça uma caminhada, cuide do templo, né? Porque o cansaço vem sim, vem, mas Deus sempre vai levantar pessoas para te ajudar. E Ele, principalmente Ele, vai estar do teu lado, te reerguendo, para a glória dEle. Amém? Deus abençoe você, querido. Continue orando e confiando em Deus. Tenham todos um lindo dia na presença do Senhor. Fiquem com Deus.